Na aula de hoje iremos estudar sobre a proclamação da República e a formação da chamada República Velha e os seus desdobramentos. Vamos lá? Iniciaremos a nossa aula falando sobre as principais características do Brasil no final do século XIX e início do século XX, onde se deu a proclamação da República. Estudaremos alguns aspectos sociais, econômicos e políticos deste período, relatando aqui com destaque para as principais desigualdades que existiam entre os diferentes setores da sociedade brasileira, as elites que predominavam e as classes mais pobres. Temos aqui um questionamento inicial que diz: agora vamos refletir sobre a sociedade de hoje. Existe desigualdade social em nosso país? E em Mato Grosso? Na cidade em que vivemos, será que é possível percebermos as desigualdades sociais? De que forma? Escrevam no caderno, gente, as principais observações acerca desse assunto. Iremos também ver algo a respeito da Constituição de 1891, que se relaciona com o federalismo e o fortalecimento das chamadas oligarquias regionais, que no próximo slide iremos ver um pouco mais sobre essas definições e seus significados. Serão abordados também os motivos pelos quais houve a conquista do direito ao voto, o voto universal, o voto masculino e o voto aberto, não significando também a efetiva participação política da população. Um importante aspecto aqui, gente, é nós entendermos mais adiante a respeito do chamado voto de cabresto, que vai existir neste período. Estudaremos também outros temas como o poder da República Velha, consolidado pela política dos governadores, o coronelismo e o voto de cabresto, como eu disse agora há pouco. Temos aqui embaixo um pequeno relato que vai descrever como ocorreu a Constituição de 1891. Observem ele com atenção. Observem atentamente o significado dessas duas palavras que veremos no decorrer da nossa aula. Oligarquia era um regime político em que o poder é exercido por um pequeno grupo de pessoas pertencentes ao mesmo partido, classe ou família. As oligarquias eram responsáveis nesse período por comandar o Brasil. Então, as pessoas mais humildes não tinham uma voz ativa perante o governo, perante a sociedade. Elas buscavam por melhores condições de vida, mas as oligarquias sempre estavam no poder, almejando os seus próprios interesses e não o interesse dessas classes mais humildes. Por sua vez, o federalismo vai ser o sistema de governo federativo em que vários estados se reúnem para formar uma nação, cada um conservando a sua autonomia. O federalismo é o conjunto de estados que constituem um país, como, por exemplo, o conjunto dos estados do Brasil vão formar uma federação. A proclamação da República vai acontecer no ano de 1889, e este período, conhecido como República, é o período que vai se estender desde essa proclamação até a nossa atualidade. Os ideais republicanos vão pertencer ainda ao período colonial, lá que vão se iniciar essas ideias. Como exemplo, citamos aqui a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana do final do século XVIII. Esses ideais tinham por principal finalidade suspender o domínio da monarquia, mas vai acontecer de fato essa superação da monarquia apenas no final do século XIX, com o fim da escravidão, onde as elites agrárias do país vão aceitar organizar o Estado brasileiro nos moldes republicanos. A República, por ter sido constituída através da espada do exército, vai confirmar esta noção de autoritarismo existente no Estado brasileiro, essa questão da exclusão social, garantindo privilégios para as classes dominantes mais ricas e a negação dos direitos às classes exploradas durante muito tempo, as classes mais empobrecidas da população, que muitas vezes vão representar a maioria. Vimos anteriormente algo a respeito da Constituição. Então, quando a República é proclamada,
vai ser necessário construir um novo documento. Essa Constituição vai garantir os interesses do governo e das elites dominantes, as elites agrárias. Um dos mais importantes avanços foi constar na Constituição o voto aberto e a adoção do sistema presidencialista, isto é, a alternância no poder de presidentes ao longo de certo período de tempo. Em cada mandato vai haver a troca ou não do presidente. O poder executivo vai ser exercido pelo presidente da República e os estados governados pelos presidentes estaduais, que hoje correspondem aos governadores. A Primeira República ou República Velha vai corresponder ao primeiro período da história da proclamação da República, se estendendo desde 1889 até o ano de 1930. Vai ser um período marcado pelo predomínio das chamadas oligarquias, que nós já vimos o significado. Essas oligarquias eram forças políticas que o poder estava baseado na constituição de posses. A maioria desses oligarcas possuíam grandes extensões de terra, fator que vai ser predominante para que eles exercessem o poder. É interessante a gente observar que quando a República é proclamada, não vai haver uma reforma agrária. As propriedades, as terras brasileiras vão continuar concentradas nas mãos de poucos. As oligarquias vão ser consolidadas a partir de 1894, quando Prudente de Moraes vai ser eleito presidente. A eleição dele vai marcar o fim do período que é conhecido como República da Espada. Esse predomínio das chamadas oligarquias vai resultar em algumas características que são importantes na Primeira República, como, por exemplo, aqui, o mandonismo, o clientismo e o coronelismo. Esse último a gente vai entender um pouquinho mais adiante com alguns exemplos. Nós já temos aqui ao lado na tela alguns exemplos do chamado coronelismo ou voto de cabresto. O que era isso? As pessoas eram obrigadas a votar em determinado representante. Elas eram ameaçadas ou vendiam seu voto, às vezes, em troco de alguma coisa, algo que eles queriam. Trago vocês aqui uma reflexão. Será que nos dias de hoje ainda acontece isso? Será que as pessoas ainda vendem o seu voto? Ainda se sentem obrigadas a votar em determinado candidato? Reflitam, depois a gente vai conversar sobre este assunto. Destacaremos aqui agora a figura do coronel. Vocês já devem ter visto em filmes, em novelas, que geralmente os coronéis são aquelas pessoas mais carrancudas, aquelas pessoas mais sérias. Então é esta figura, este tipo de pessoa que vai predominar durante o período da chamada República Velha. A figura desse coronel vai anteceder a proclamação da República, surgindo lá no período regencial, quando o governo vai resolver conceder títulos de posse a estes grandes fazendeiros que financiavam a Guarda Nacional. Notem que existe aí uma questão econômica. O poder conferido ao coronel permitiu que eles se tornassem grandes latifundiários e, além disso, formassem milícias que deveriam manter a ordem interna, reprimindo toda espécie de levante popular. As pessoas não poderiam dizer aquilo que elas pensavam, porque senão elas eram reprimidas pelos coronéis. Se o que elas fossem dizer fosse contra o pensamento que eles tinham. Quando houve a troca de poder da monarquia do Império para a República, o poder dos coronéis só foi ampliado, com a proteção que recebiam e oportunidades de trabalho oferecidas pelos grandes proprietários de terra. Dessa forma, os camponeses e trabalhadores livres de uma região ainda continuavam submissos a essas pessoas. Outro fator que vai marcar este período da Primeira República vai ser a questão da política do café com leite. O que era essa política? Era a alternância de um governo, de um presidente de São Paulo e de Minas Gerais. Não se dava oportunidades para outros candidatos se elegerem. Sempre era um representante desses estados que estava à frente do comando da nação. As oligarquias que mais se destacavam eram as oligarquias de São Paulo e de Minas Gerais, os estados mais ricos daquele período. Esse destaque vai acontecer por causa do
poder econômico que eles existiam no contexto nacional. Minas Gerais produzia muita quantidade de leite e São Paulo produzia o café que era exportado para outros países e também consumido internamente. Por isso que nós temos o nome desta política Café com Leite, referente aos produtos produzidos por São Paulo e Minas Gerais. Como dito anteriormente, os estados mais ricos deste período eram São Paulo e Minas Gerais. Eles atuavam com grande influência dentro da questão da política nacional, porque eles possuíam um grande crescimento no setor agrícola e visavam a produção de café em São Paulo e a produção de leite em Minas Gerais. Devido a essa produção, eles eram os estados que mais se destacavam no contexto nacional. No entanto, os governadores vão favorecer as regras e normas beneficiando este setor da economia, enquanto a indústria, que estava tentando se expandir, sofria grandes consequências. Lógico, uma vez que o representante político era de um desses estados, eles iriam favorecer a parte da economia, a parte da produção que mais favorecia a obtenção de lucro, que no caso de Minas Gerais era a produção leiteira e de São Paulo a produção de café. Esses estados privilegiados possuíam grande acesso à economia e à política, enquanto os demais sofriam com o abandono e a escassez de recursos, como os estados do norte e nordeste do país. Temos aqui uma questão para reflexão. Você acredita que ainda hoje existem diferenças regionais? Uma região nos dias de hoje ainda é mais rica e outra, aliás, é mais pobre? Será que as pessoas respeitam essas diferenças regionais e culturais? Converse com alguém de sua família e pergunte para ver se eles sabem algo referente às diferenças regionais. Eu vou citar aqui um exemplo para vocês se situarem melhor. A região sul do país é diferente da região nordeste, da região norte, ou até mesmo da nossa região centro-oeste? Façam essa comparação e depois escrevam tudo o que vocês conversarem no caderno. Para a gente finalizar este momento, temos uma última questão. Na Primeira República predominou a política do café com leite, isto é, a alternância do poder entre os estados de maior produção do país, no caso aqui São Paulo e Minas Gerais. Faça uma pesquisa para verificar se outros estados brasileiros participavam da economia do país nesse período e o que eles produziam. Vocês vão acessar a internet, vão pesquisar no período da chamada República Velha quais estados brasileiros produziam produtos para a manutenção da economia, além de São Paulo e Minas Gerais. Esses dois são os que mais se destacam. Com base nessa pesquisa, façam os registros. Estarei à disposição para o esclarecimento de qualquer dúvida sobre o conteúdo. Pessoal, esta foi a nossa aula. Obrigado pela atenção e até a próxima ou até daqui a pouco.